o Partido dos Trabalhadores ajuizou uma ação, agora não sei se uma DI, uma DPF, então logo essa notícia surgiu, né, para que a lei não valesse aqui. A Magnitsky. Eu acho isso. A Magnitsky, Isso. Eu acho um baita de um erro, assim como eu acho que, do ponto de vista estratégico, também não andou bem o ministro Dino. Porque a Magnitsky está imposta. Nós não tivemos notícia de nenhuma empresa que cortou relações com o Alexandre. E nós não vimos nenhum recado vindo de Washington ou da embaixada apontando este fato. Então, eu acho que nós estávamos numa situação desconfortável, mas em que as armas estavam empunhadas de lado a lado e ninguém tinha disparado. Aquele suspense de western americano, sabe? Agora, eu acho o seguinte, o judiciário deveria decidir o problema quando e se ele se colocasse, porque isso poderia passar meses, anos, sem se colocar concretamente, né? Agora, eu acho que tem um segundo problema dessa decisão, que é o seguinte, né? Eu acho que ela ainda é muito centrada numa ideia de lei, né? E há muito tempo se fala no direito de uma coisa chamada soft law, né? Que são justamente mecanismos multilaterais, laterais, ou simplesmente o poder de impor sanções econômicas a agentes privados, né? Independente de lei, né? Que eu quero dizer com isso, né? Então, o Banco X decide não mais ter Alexandre de Moraes como seu cliente, né? Isso é resultado de uma lei americana que está espraiando efeitos jurídicos no Brasil? Não direta e necessariamente, né? O que existe é uma sanção econômica, dizendo, olha, se você não fizer dessa forma, você não vai participar do sistema financeiro americano, né? Agora, então, vamos levar a premissa do ministro Dino às últimas consequências. Então, haverá uma decisão judicial obrigando o banco a manter o Alexandre de Moraes como cliente? Eu acho que essa é digamos, uma invasão excessiva dentro de um espaço que é privado. Os bancos escolhem os clientes que querem ter. Agora, alguns... Perdão, desculpe. Achei que o senhor tinha concluído. Diga lá. Perdão. Porque, tinha sim. Tá, porque justamente, e aí eu já convido o Gabriel também para entrar na conversa em seguida, mas justamente o que novamente, assim, me parece que ainda está gerando muita confusão, muito ruído, mas no que eu consegui absorver de ontem para hoje é que a decisão do Dino não afeta necessariamente a Magnitsky. Então, ela é uma decisão dentro de um outro processo, e aí quero te perguntar se dentro deste processo original, né, de onde essa decisão é tomada, se essa decisão faz sentido ali, e que por conexão, por dizer assim, por serem assuntos conexos, pode respingar na Magnitsky mais como um recado institucional do que como um efeito prático. E aí sim, no julgamento dessa ação do PT para questionar a validade da aplicação da Magnitsky no Brasil, aí sim vai se discutir o caso concreto das sanções da Magnitsky. Então a minha pergunta, só reformulando, independentemente de Magnitsky, a decisão do Dino faz sentido dentro do processo de Mariana? Ela é uma decisão que está ali condizente com o que se esperava do Supremo nesse processo? Então, de novo, a afirmação de que normas, atos administrativos, decisões judiciais estrangeiras só fazem efeitos no Brasil depois do devido reconhecimento, vamos chamar assim de maneira geral, ela é correta e, de certa forma, óbvia. Não tem nada de excepcional nisso, né? O que é diferente? E aí é que está o recado, e, na minha opinião, aí é que está a armadilha. É ele dizer, inclusive, daqui para frente, este tema, esta tese, só pode ser julgada
via reclamação constitucional e, portanto, pelas normas regimentais, o relator dessa questão serei eu, ministro Flávio Dino. Né? Entendi. E isso é diferente e isso gera, de largada, um problema operacional. Que é o seguinte, então acabou com a homologação de sentença estrangeira no STJ? Agora é o Dino que vai ser relator de todas as homologações de sentença estrangeira? É óbvio que ele mesmo não quer esse alcance, né? Até porque o gabinete dele ia ficar tomado dessas questões. Então ele vai ter que modular isso, essa compreensão, e eu acho que ele tem uma saída mais ou menos fácil, que é não. Quando houver um pedido de homologação pela STJ, ótimo, deixa o STJ fazer o papel dele, né? Agora, se alguém quiser dar efeito sem passar pelo STJ, então quem vai ser o árbitro dessa questão sou eu. Né? Agora, veja, a homologação de uma sentença estrangeira, ela é pré-requisito para que ela surta efeitos no Brasil, número 1, quando aplicado pelo judiciário ou por um painel arbitral, e quando há uma lide, uma controvérsia. Né? Então, a Flávia tomou dinheiro emprestado de mim na França, não pagou. Eu processei a Flávia na França, o juiz me deu razão na França. Agora, para a Flávia ser constrangida a pagar no Brasil, o STJ precisa validar. Né? Não vai ser esse o que vai estar em jogo aqui. Né? Porque o banco vai a instituição financeira vai simplesmente dizer: não quero mais você como cliente porque eu não quero suportar esta multa. Aí, de novo, qual é a pretensão resistida aqui? O Alexandre dizer, não, mas eu quero ser cliente do banco. Ninguém tem o direito líquido e certo a ser cliente de um banco ou de um provedor, né? Então, é por isso que eu acho que tem uma grande armadilha aqui e tem uma contradição. Porque o ministro Alexandre pretende que as suas ordens valham fora do Brasil, independente de cooperação, independente de homologação estrangeira. E agora o Supremo não quer que o inverso seja verdadeiro. Né? Quando o senhor fala isso, o senhor está se referindo aos processos principalmente relacionados a redes sociais, no sentido de derrubar contas e tal, né? Que é justamente o embate dele com o Rumble, com outras redes, não é isso? Até para pegar um exemplo mais simples, né? Houve, salvo engano, no episódio Alan dos Santos, né? A Meta, atendendo a ordem judicial, bloqueou a visibilidade da conta do Alan dos Santos no Brasil. Algum gaiato falou: Supremo, mas o Alan está jogando solto, sei lá onde, nos Estados Unidos. E aí o Alexandre fala: negativo, tem que bloquear no mundo inteiro. A Meta diz não, porque a sua lei não vale lá. Olha como um dia depois do outro. Né? O Alexandre ameaça de prisão, a Meta, tudo isso está muito público. A Meta solta uma nota na imprensa enorme dizendo: olha, discordo, mas dada a ameaça de prisão, vou excepcionalmente cumprir. Né? Professor. Então, também o Supremo... Diga. Não, desculpa, pode concluir. Aqui tem uma dúvida aqui ainda em relação ao processo de Mariana, mas pode concluir essa parte, perdão. Não, é só isso. Então, se for caminhar para este lado, veja, o Judiciário pode errar, o Judiciário pode rever as suas posições, mas o Judiciário tem que ter o compromisso de ter decisões coerentes. Né? Então, o que eu acho que então, se esse o caminho que vai ser seguido, o Judiciário deveria depurar a sua compreensão, porque ele não pode pretender que a dele valha, independente de qualquer coisa, mas a do homólogo dele, ou que seja do governo estrangeiro, precise desse controle. Não dá para ter as duas coisas. Certo. A dúvida que a gente tem aqui é da Maria, que escreve para a gente pelo nosso chat, e ela faz a pergunta, professora, a você e também ao Gabriel, então já vou estender aqui a ele depois. Mas ela pergunta se, em relação à questão de Mariana, o que é que muda? Porque está todo mundo falando da Magnitsky e ninguém está falando de Mariana. Pelo que eu entendi, na verdade, a competência pela homologação dessas decisões, né? Que sai do STJ e vai para o STF, é isso?
Eu confesso que eu não fui ver digamos, os particulares da discussão de Mariana. Até onde eu sei, é o quanto uma decisão tomada, salvo engano, na Inglaterra, surtiria efeitos no Brasil. Certo. Gabriel? Estou com a impressão que o Gabriel sabe responder isso. Vamos lá. Tudo bom, gente? Boa tarde. Boa Prazer tarde. estar com vocês, professor. Claro, Luísa. A DPF 1178, ela surge pela IBRAM justamente porque os municípios brasileiros, eles foram questionar na Justiça do Reino Unido, uma vez, né, que as empresas mineradoras têm sede lá, buscando reparação dos desastres de Mariana e Brumadinho na Justiça Britânica. E na hora que você tem essa movimentação, no último março de 2025, a Justiça Britânica ela concedeu uma medida cautelar que beneficiava os municípios mineiros e capixabas nessa ação. Ou seja, os municípios que foram lá buscar indenização, eles tiveram nesse litígio, nessa ação os municípios que litigavam lá, eles tiveram sucesso. Só que aí na hora que a associação ela entra aqui no STF, o que o Dino vai compreender? Ele vai compreender que a decisão estrangeira só vai valer no Brasil com uma homologação da justiça brasileira. O que, de modo concreto, para o município de Mariana e para outros municípios, torna a decisão britânica inócua até o reconhecimento da justiça brasileira. Então, o efeito para esses municípios é real. Ou seja, qualquer tipo de conquista judicial que se deu no âmbito dos britânicos não vai valer. Ei! Tem novidade quente por aqui. Na quinta-feira, dia 21, às 19 horas, o episódio 1, A Democracia Não Descansa Jamais, do documentário Democracia, Uma História Sem Fim, vai ficar disponível de graça no YouTube do Meio por 72 horas. Mas é só até domingo, hein? E antes, às 6h30 da tarde, tem um esquenta especial em uma live com Pedro Doria, Ricardo Rangel e Christian Lynch. A gente vai conversar sobre os bastidores dessa produção que é exclusiva do Meio Premium e discutir temas como a trajetória e os desafios da democracia no Brasil até hoje e o que podemos esperar para o futuro. Então já marca na sua agenda, convide os seus amigos e vem participar ao vivo com a gente.